lá, deixa eu ver aqui. Isso aqui é questão 29. Você faltou hoje, né, ô menor? Eu vou te pegar na esquina, hein? Olha lá, hein? Pô, deu mole, perdeu uma baita explicação sobre mineração. Mineração foi bem maneiro hoje lá com a turma. A turma rodou legal pra caramba. Então, vê se tu aparece. Larga de ser vacilão. Questão 29. Eu tenho aqui a questão 29, que vai falar de República Velha ou Primeira República do Brasil. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Questão 29, prova CN 2021. Todas as questões da prova do ano passado. A partir de 15 de novembro, o Brasil adotou o modelo republicano como forma de governo. O período conhecido como República Velha durou de 89 a 30. Historicamente, esse período é chamado de República Velha, em contraposição ao período pós-Revolução de 30. Isso aqui é muito interessante, pois a nomenclatura República Velha ela foi dada por Vargas, quando este assumiu o poder, no sentido de, olha, vamos deixar aquela porcaria carcomida para trás, carcomida, atrasada, vamos deixar aquilo para trás e vamos pensar no futuro, vamos pensar numa nova realidade, num novo entendimento, né, significativo para a gente pensar um Brasil melhor. Então lá atrás é a República Velha. Legal? Beleza? E aí você pensa o seguinte, ó, historicamente, este período é chamado de República Velha, em contraposição ao período pós-revolução de 1930, que é visto como marca da história da República, uma vez que provocou grandes transformações no Estado brasileiro. Sim, você tem que entender que a República Velha ela tinha um pensamento republicano marcado pelo predomínio das oligarquias do café. Então fala-se que era uma república sem ser res pública, sem ser coisa pública, pois você tinha uma república que atendia os interesses de particulares, dos fazendeiros, e aí tem toda aquela estruturação de poder, voto de cabresto, coronelismo, aos amigos pão, aos inimigos cacete, pois você tem aquela ideia do clientelismo barra ameaça. O coronelismo não é só feito pela violência. Se alguém falar isso para você em alguma videoaula, isso está errado. Coronelismo é feito pela violência e pela troca de favores. Então, como o cara Tutu tá assistindo aí comigo, você tem aquela galera, ô, padrinho, padrinho, beleza? Fechamento, é nóis. Então você tem uma troca ali de favores. Assim como você vai ter aquele cara que não vai com a cara do poderoso e o poderoso vai ter que botar a pistola na cara dele. Vai falar, e aí, vai votar ou não vai? Então tem que entender que eu tenho uma relação ali de amor e violência. A galera que fecha com o padrinho, que fecha com, né? Pô, isso aí é meu padrinho, isso aí me ajuda, me arrumou um emprego na vendinha do seu Zé, botou minha filha para estudar na escola da filha dele, né? Então você tem que entender que é uma relação de amor e violência. Não posso achar que é só violência, tá ligado? Não é só violência. Prática coronelista. Famílias, meu caro, que tá aí me assistindo, que vão controlar os estados, né? Você tem, historicamente falando, famílias poderosas. E, cara, eu não quero causar nenhuma coisa, ter inimigos políticos. Mas você pensa hoje, família Sarney no Maranhão, poderosos. Família Gomes ou Gereissá no Ceará, poderosos. Família Campos em Pernambuco. Hoje, isso hoje, tá? Você procura e encontra. Poderosos. Família Collor de Mello em Alagoas, poderosos. Família Magalhães na Bahia, poderosos. Então você tem várias famílias até hoje que são poderosas. Então você tem uma herança, bonitão, de oligarquias ainda presente. A gente não pode ignorar isso, tá ligado? Naquele tempo, era mais escrachado. A República, ela vivia para prestar favores para esses caras. A ponto de, por exemplo, você fazer uma política de saca de café excedente que seriam comprados pelos estados produtores. Aí tu pensa, de onde é que sai esse dinheiro? Do nosso bolso. Naquela época, o dinheiro público era investido para atender os interesses privados. É daí que você entende que é um período da República Velha ou República do Café com Leite, no momento oligárquico, né? Claro que eu tenho um momento anterior, a espada, né? O momento Deodoro, Floriano, mas a grande parcela de tempo desse período é coffee with milk, é café com leite na veia, é atender os interesses dos grandes fazendeiros. Então, pô, já fiz uma introdução aí monstruosa, né? Para você que está estudando, pô, tem que tirar o chapéu, porque afinal tá aqui ao vivo, né? Então vamos lá. Seguindo o baile sobre o período que abrange a República Velha, marca a opção correta. O primeiro período vai de 89 a 94, chamado de República do Café com Leite.
foi a fase dominada pelos militares do Rio de Janeiro e de Minas. Já tem uma série de problemas aqui. E aí, olha, a introdução que eu fiz já ajuda a responder a letra A. Esse período é chamado de República da Espada, não de café com leite. Já nem dou prosseguimento, Tutu, na leitura, nem prossigo, né? Nem prossigo, porque afinal já tá errado. Ele mistura Estado, faz uma bagunça, bota Rio de Janeiro, é espada dominado pelos militares, com o Marechal Deodoro e Floriano, sim, porém não é café com leite, não é café com leite aqui, não é Rio e Minas alternando-se no poder, é República da Espada, é os militares que tiveram oposição dos cafeicultores. O período dos cafeicultores é oligárquico, é de 94 a 30, tá ligado? Quando o Prudente Moraes assume o primeiro civil, aí vem o Campos Salles, 94 a 98 a 9... 1898 a 1902, Campos Salles, política de governadores. 1902 a 1906, Rodrigues Alves, política da compra de café, o convênio de Taubaté. Afonso Pena, 1906 1909. Nilo Peçanha, 1909 1910. Aí vem um militar, mais uma vez, Marechal Hermes. Eu posso até brincar, Arthur, que eu tenho oligárquica, Marechal Hermes, volto às oligarquias. Marechal Hermes, 1910 a 1914. Venceslau Braz, 1914 a 1918. Delfim Moreira, 18 e 19. 1918 e 19. Epitácio Pessoa, 1919 e 1922. Arthur Bernardes, 22 a 26. Washington Luiz, 26 a 30. Vargas, 1930 a 1945. Isso é uma biblioteca de República Velha, uma impressão. Tá parecendo. Então vamos lá, letra B. Letra A, saco. Letra B, nesta fase a política econômica de governos estava alicerçada na emissão de papel moeda, o que acabou gerando grande riqueza, consumo de massa e redução da inflação. Meu caro Tutu, meu amigo, vamos lá, vamos reduzir, que esse café que eu tomei, ele deu uma, né? Fiquei num gás assim, tava parecendo até narrador de jogo de futebol. Olha a bola indo, tava quase isso, né? Tutu, nessa letra B, você vai ter no momento inicial da República, sim, uma política econômica. Uma tentativa comercial, chamada a política de Rui Barbosa, que ficou conhecida como encilhamento. Só que aqui, bonitão, a gente já tem um problema, que é o seguinte. O encilhamento não gerou grande riqueza. O encilhamento de 1890, ele gerou... por isso que essa live tá vazia, né? Porque os pilantras estão assistindo o jogo. O encilhamento, ele gerou grande inflação no Brasil. Sabe por quê? Porque você imprimiu dinheiro sem garantia. Vamos brincar com o seguinte, Tutu, visão aqui, pega a visão comigo. Como é que se calcula, por exemplo, a relação do real com o dólar, né? Por que um dólar hoje vale R$5? Eu sempre tento explicar isso de maneira simples para o aluno, esquecendo todos os parâmetros macro e micro da economia. Porque se você olhar a economia brasileira, você vai visualizar o seguinte, bonitão. Eu tô supondo, tá? É um número que eu tô inventando aqui. Mas como é que eu entendo que um dólar vale R$5? É basicamente uma proporção matemática. Significa na prática que para cada um dólar na economia brasileira, eu tenho R$5. Ou seja, então hoje na nossa economia, vamos supor que a gente tem no Brasil, em tesouro, 100 bilhões de dólares. E em circulação de moeda brasileira real, 500 bilhões. Então, 500 dividido por 100 dá 5 para 1. Aí, bonitão, vamos supor que o Bolsonaro fala assim, não, vamos imprimir dinheiro para resolver o problema da economia. Isso vai ser a maior burrice que ele vai definir. É claro que ninguém pensa nisso, nenhum ministro da Fazenda vai permitir uma porcaria dessa, porque sabe que isso vai dar problema. Que é o quê? Tu pega essa paridade, que tá 5 para 1, e imprime dinheiro, dobra. Bota 10, tava 500 bilhões, vai para 1 trilhão em circulação. Só que eu tenho ainda os 100 bi de dólares. 1 trilhão por 100 bi, 1 trilhão por 100 bi é a proporção 10 para 1. Então o dólar que estava 5, agora vai para 10. Quando o Rui Barbosa imprimiu dinheiro
Aí você vai perguntar, pô, por que ele fez essa burrice? Porque ele acreditava que como a gente, 1890, a abolição da escravidão em 1888, então você começa a ter um aumento de quê? De necessidade de circulação de moeda. Você começa a ter mais trabalho assalariado, tá ligado? A escravidão acaba, o trabalho assalariado já estava vindo uma ascendente, e aí você tem... Ué, como assim, jovem? 1 trilhão dividido por 1 bilhão, por 100 bilhões, não dá 10 para 1? Tá certo minha matemática, se tiver errado, tu fala. Mas assim, essa matemática é para você entender essa ideia de proporção. E aí você começa a entender, então como o Rui Barbosa mandou imprimir dinheiro e não tinha algo em riqueza para acompanhar essa impressão, você teve uma inflação. Porque o dinheiro, você tem um aumento de moeda sem uma riqueza proporcional. Então o que acontece com essa moeda? Ela desvaloriza. Entendido? Vamos lá, imagina que na sua carteira agora tem R$ 1.000 em espécie. Você vai ter pena de gastar esse dinheiro? Vamos lá, magicamente, eu fiz assim, ó, plim, aí apareceu R$ 1.000 na tua carteira. Você vai ter pena de gastar esse dinheiro? Não. Então, quanto mais dinheiro circulante, menor o valor, tá ligado? Porque o pessoal vê o dinheiro, então os preços vão subir, tudo vai subir. Só você entender que hoje eu tenho um salário mínimo de R$ 1.200 e há, sei lá, 20 anos atrás eu tinha um salário de 150. Vai falar assim, caraca, 150. Mas os preços eram menores. Beleza. O Rui Barbosa imprime dinheiro pensando o quê? Pô, tem que aumentar a circulação de moeda, tem trabalhador assalariado no Brasil. Cresceu, é o fim da escravidão. A gente tem que dar uma oferta de crédito para as empresas, para poder surgir atividade industrial. Rui Barbosa pensou nisso. Foi a primeira política, tentativa de política industrial. Primeira, de acordo com o Vicentino da S. E deu problema. Deu surgimento de empresa fantasma, porque a galera começou o que acontece? Eu criava a empresa, peguei uma folha de papel aqui, eu criava uma empresa no papel, dizendo assim, nós temos aqui uma empresa na rua Professor Gonçalves, né, uma empresa de calça jeans, né, uma indústria têxtil, fabrica roupas. E aí você anda no Professor Gonçalves todinho, você não vê uma fábrica de roupa. Tem até ali perto do colégio, né, uma fábrica de plástico e tudo mais, beleza. Mas de tecido você anda Professor Gonçalves todinho, não tem. Então o que isso aqui é? É uma empresa fantasma. Ué, mas tem o papel? Tem, mas lá no endereço não tem nada. E aí, nesse período da política do encilhamento, esse safado aqui, como o Rui Barbosa facilitou a abertura de empresas, esse pilantra aqui, ele consegue vender ações da empresa. E o desavisado, Arthur, que não conhece a rua Professor Gonçalves, vai comprar ações da empresa achando que a empresa existe. Sendo que eu tô tendo um golpe. Tá ligado? O cara tá caindo um golpe. Então você vai ter inflação, especulação na bolsa, você vai ter N problemas. Por que dá o nome de encilhamento? Porque se faz referência àquele momento que antecede a corrida dos cavalos. Aquele momento, né, o velho golpe, aquele momento em que você vai perto do cavalo, antes de ter a largada, você aperta a cilha do cavalo. E aí eu brinco sempre com isso, que quando você está nesse momento, o cavalo ele é condicionado, o animal, ele é condicionado a, se eu estou apertando a cilha, é porque daqui a alguns instantes eu vou abrir as portas para começar a corrida. Então o animal já fica mais nervoso, já fica mais agitado para querer terminar aquilo rápido e desapertar a cilha. Então essa brincadeira a loucura das apostas, do dinheiro circulante, muita gente enriqueceu, muita gente empobreceu, inflação, caos na economia, uma série de problemas. Encilhamento. Letra C, ficamos só na letra B. Letra C, a economia brasileira neste período esteve ligada à origem de nossa industrialização. Desde a chegada da família real, passando a economia a ter forte investimento no setor industrial para, eu não vou nem continuar, industrialização, Vargas. Não quero nem comentar mais sobre isso aí, meu irmão, nem comentar. Então, você quer falar de industrialização como A, você tem que falar de Vargas. Não dá nem pra gente pensar. Ele tá falando de período desde a chegada da família real. Muita loucura nas ideias, muita loucura. Segue o baile, né? Letra D, né? Então aqui na letra C, entender que a industrialização só começa com Vargas.
Aqui ele viajou demais. O aluno, colégio naval que marcou isso aqui, meu irmão, tá bem, para dizer o contrário. D, o segundo período vai de 1895 a 1930. Chamado de República Oligárquica. Interessante. Foi o período dominado pela política e governadores. A visão do Colégio Naval está botando 9,5. Mas é interessante porque o período é sim oligárquico. Período dominado pelos governadores. Essa manobra política entre o Poder Executivo Federal e o Poder Executivo Estadual garantia a escolha do presidente e a não intervenção dos estados. Daí que vem a política café com leite, né? Então, é isso aí, bonitão. Varguita, sai da vida para entrar na história. Aqui eu tenho um pensamento legal na letra D. Né? Ele está falando de intervenção dos estados, da não intervenção, federalismo, política café com leite controlada por Minas e São Paulo, tá ligado? Minas e São Paulo conduzindo isso, controlando isso. Foi denominada fase oligárquica devido em grande parte à alternância no poder do executivo ter ocorrido entre políticos de Minas e São Paulo. Perfeito, perfeito. Delta perfeito. Só esse 9,5 que eu implico, porque tem livro de história do edital da SpaceX que fala claramente que é 9,4, mas até agora perfeito, tá? Um ano de probleminha, eu não vou jogar a questão no chão. Vamos ler a E. Porque é assim que se faz prova, Tutu. Você vai queimando as outras alternativas. E é isso. Com a proclamação da República, seria necessária uma nova Constituição que fosse republicana, mesmo que a democracia e a representatividade já estivessem estabelecidas na Constituição de 24. Ui, meu rim! Ai, meu rim! Ai, meu rim! Aqui doeu. Pois a Constituição de 24 não estabelecia democracia. Ela estabelecia um voto censitário, um voto limitado. Ou seja, um voto para poucos. Um voto, né? Epa, escrevi errado, censitário. Um voto para poucos. Um voto em que você tinha quatro tipos de voto. 100 mil réis, eleitor de província. O eleitor de província votava no eleitor de paróquia. Vou até fazer diferente aqui. Província, ele tinha bonitão. Você vai ver isso comigo esse ano, tá? Quando eu falar de primeiro reinado. É 100 mil réis. Aí paróquia é o cara que tem renda mínima de 200 mil réis ao ano. Eu não sei quanto isso vale nos valores de hoje, tá, Tutu? Mas um dia eu ainda vou ver se corro atrás disso pra gente fazer uma comparação de valor, né? De ter ideia. O eleitor de província, bonitão, seria o eleitor... como é que eu posso explicar? Tem aqui na minha cabeça, perdi a palavra. O eleitor de prefeitura. Vereador, prefeito, o eleitor... Perdão, falando besteira. Volta. O eleitor de paróquia. O eleitor que vota em vereador e prefeito. O eleitor de província é o eleitor que vota em governador, deputado estadual. Então você tem um subeleitor, província, que vota no eleitor de paróquia, e o eleitor de paróquia, ele que vota no deputado, que tem renda de 400 mil para se candidatar a deputado, e o senador, que tem uma renda para se candidatar 800 mil. Paróquia seria o que exatamente? Arthur, naquela época eu não tinha prefeituras. Eu tinha vilas e cidades. E paróquia está associada a uma herança colonial, que é o quê? A identificação de que as cidades elas têm uma paróquia da cidade. É literalmente uma igreja católica, a igreja matriz da cidade. Você já deve ter ouvido falar disso em cidades pequenas. Ali fica a igreja matriz, que é o quê? A primeira igreja, a primeira capela, a primeira paróquia. E ali você tem a região da onde? Da praça da cidade. Você já reparou em cidade pequena? Não, uma igreja mesmo. Você já foi em cidade pequena e já viu que a praça principal da cidade é a praça da igreja? Já reparou isso? A gente perdeu um pouco isso no Rio de Janeiro, né? Mas você tem praças importantes na região central do Rio. Ó, você tem a Catedral da Candelária ali, de frente para Presidente Vargas, cortando a Rio Branco. Você tem a Praça do Patriarca, ali do IFIX, então da UFRJ, no centro do Rio, perto da Uruguaiana. Você tem praças, cidades pequenas, e a Rua da Igreja, é a festa da igreja. Por quê? A referência da igreja, da paróquia. E aí o eleitor votava ali naquela região, na paróquia, ou na Câmara Municipal.
tá ligado? Melhor. Na Câmara Municipal que ficava perto da paróquia. Esse eleitor de paróquia, ele não vota em deputado. Ele é um subeleitor. Ele vota no eleitor de província. O eleitor de província é um cara com uma renda maior que vota em deputado e senador. Aí, por isso que a gente não pode dizer que desde a Constituição Imperial havia representatividade. Pô, meu irmão, você só vota se você tiver renda. Na República Velha, todo mundo vota. Eu vou botar uma lista de exceção aqui. Todo mundo, homem com mais de 21 anos, vota. E aí eu já vou comentar. Se não for analfabeto, mendigo, soldado, cabo, padre e não for do sexo feminino. Então, tirando esses 6 que eu falei, soldado, padre, soldado, cabo, padre, mendigo, analfabeto e mulheres, os homens com mais de 21 votam. Então, um homem pobre, com mais de 21 anos, que não seja mendicante, vai poder votar. Isso é representatividade. Se você, Arthur, pode votar, você pode se eleger. Quando você tiver seus 18 anos, você pode se candidatar. Vote, Arthur! As bolas! Para vereador, né? Pilantra. Então você pode lançar isso daí, tá ligado? Naquela época, no Império, se você não tivesse renda, não. Você não pode. E para você, no mínimo, se candidatar a um cargo como deputado, senador, você tinha que ter essa renda aí. 400, 800 mil. 100 mil, província, vota no de... E aí, ó, fiz uma confusão aqui. Meu Deus do céu. Jesus, Maria, José. Vamos lá, corrigir isso aqui, Anderson. Paróquia, cruz credo, província, tudo pra zoar minha live. Só pra marcar. Olha, professor, professor. Província, deputado, aí mandato de 4 anos. Senador, você derruba o 8, mata o 8. Como assim, Anderson, mata o 8? Vou fazer assim. Senador é infinito. Então eu gosto de brincar que o senador, ele é mandato vitalício. Então o 8 deitado, ele é o quê? É o 8 infinito, né? É o infinito. Então você tem isso aqui como eleição, tá? Aqui eu vou ficar com gabarito delta, obviamente. Questãozinha do CN 2020. Eu vou forçar um pouquinho, não poderia,